Agora nós vamos iniciar o módulo da implementação do programa 5S autogerenciável na sua empresa. Definição de área e auditores. Mais cedo, nós falamos sobre a necessidade da planta baixa do seu negócio. Aqui, como exemplo, eu peguei um layout Fabril e eu dividi ele em algumas áreas que já eram praticamente divididas pelas próprias operações. Então, o que você deve fazer? Não precisa ser uma planta em escala, feita em AutoCAD, como essa daqui. Simplesmente você precisará determinar quais serão as áreas, quantas áreas vão ter no total e quantas pessoas serão responsáveis por cada área. Se você dividir, vamos nesse exemplo, em 11 áreas, porém você só tem 6 líderes de área, então você vai ter que juntar 2 ou mais áreas para formar uma grande área para um único líder. Então é importante você ter essa percepção no planejamento da divisão do seu layout. Então aqui no exemplo nós temos a área 1 é o warehouse, a área 2 é a linha de produção A, a área 3 é a linha de produção B. Então você pode perceber que eu tenho a linha de produção B aqui e aqui. Então não importa se a área está separada, a mesma pessoa, no caso o fulano 3, vai ser o responsável pela gestão do 5S nessas duas áreas. E assim para todas as demais áreas. E aí você pode perceber aqui no exemplo, salas de reuniões e RH é o 9. Então perceba que não é somente uma sala que compõe essa região. Então o fulano 9 ele é responsável por toda essa área. Então essa é uma outra dica que eu te dou. Você pode utilizar já as barreiras físicas para separar as áreas, ou então um conjunto de áreas próximas para definir uma mesma área. Por exemplo, aqui você vê que tem uma sala, 2, 3 e 4. Se sua empresa for dividida dessa forma, você poderia ter 4 áreas menores em vez de uma única grande área. Uma vez definidas as áreas, nós vamos definir o cronograma de auditoria. E aqui abaixo tem um exemplo do cronograma de auditoria e a indicação é que seja semanal. Isso significa que toda semana os auditores vão visitar as outras áreas para poder fazer a auditoria de 5S com base no formulário de auditoria que nós vamos ver a seguir. Então veja que aqui nós temos a mesma estrutura das divisões de áreas anteriores e o fulano 1 responsável pela área 1 ele inicia a auditoria, aqui nesse exemplo, no dia 17 de janeiro, fazendo a inspeção da sua própria área. Então, o início das auditorias é cada responsável de área fazendo a auditoria em sua própria área. Isso vai dar clareza na hora de estabelecer a linha de base que estão partindo os indicadores de 5S de cada uma das áreas. E mais para frente você vai ver que, após as auditorias, planos de ação serão gerados para melhorar estes indicadores. Então a melhor forma de começar é cada um auditando sua própria área para já estar ciente do que está dentro do 5S atendendo ao programa e do que está sendo prejudicial à sua pontuação do programa 5S. E aqui para as próximas semanas você pode ver que é uma auditoria cruzada, e esse é o X da questão para que esse programa se torne autogerenciável. Então, o fulano 1, no dia 31 de janeiro, que é uma semana depois, vai fazer a auditoria da área 11. Dia 14 de fevereiro, o fulano 1 vai fazer a auditoria da área 10. Dia 28 de fevereiro, o fulano 1 vai fazer a auditoria da área 9. E assim, durante todo o calendário que você definir. Da mesma forma, vai acontecer aqui para baixo. O fulano 2, no dia 31 de janeiro, vai fazer a auditoria da área 1. No dia 14, vai fazer da área 11. E aí você pode ver que isso daqui segue um padrão, né? Você tem esse deslocamento de uma semana para cada uma das áreas aqui. Tá? Então é muito fácil de montar essa tabela, basta você definir primeiro quais são as datas aqui
e você definir essa primeira semana de auditoria, em que cada um fará a auditoria da sua respectiva área. Depois disso, basta você escolher um dos números e seguir na sequência. Veja, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o 11. Então, desloquei apenas uma célula para baixo. E aqui da mesma forma, desloquei mais uma vez o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E aí você faz isso até o final do seu cronograma anual. Aqui existe um detalhe importante. Quando você for fazer o treinamento para os auditores, essa auditoria ela pode ser feita em qualquer dia antes dessa data que foi definida, contando que a auditoria seja feita dentro da semana vigente. E aí, o que vai acontecer é que os auditores, ao saberem que um outro auditor virá para a sua área, ele não vai conseguir preparar a área rapidamente para ter uma melhor nota da auditoria. Então essas auditorias têm que soar como uma surpresa. E aí você vai ter um indicador mais real da qualidade do 5S daquela área. E aí você pode me perguntar, eu posso fazer auditorias quinzenais? Pode. Porém, quinzenal dá a chance de postergar as ações a serem executadas. Então, se você fizer auditorias diariamente, isso não dá tempo de realizar ações de melhoria. E a área vai receber praticamente a mesma nota em todas as auditorias durante um bom tempo até que alguma ação seja tomada. Isso vai despender muito tempo, esforço, e aí as pessoas vão perceber que toda hora recebe a mesma nota e a auditoria é praticamente a mesma, e vai acabar sendo um desperdício da mão de obra e de recursos, né? Tão importante quanto o tempo de cada funcionário seu. Se você deixar quinzenalmente, isso daí acaba que você não terá uma boa evolução ao longo do ano. Então entenda que você pode tomar metade das ações fazendo auditorias quinzenais que você poderia ter tomado se utilizar semanal. Então, por experiência, a frequência semanal foi a que deu o melhor resultado na implementação do programa 5S autogerenciável, de modo a conseguir estabelecer novos patamares e as pessoas estarem sempre envolvidas e criarem o costume da cultura 5S, justamente porque ela está a todo momento sendo relembrada durante a semana de trabalho. Se vocês passar demais isso, você vai gerar um descrédito e aí vai acabando caindo no esquecimento e as pessoas vão lembrar só na hora que o auditor vier fazer auditoria na área. E aí pode ser que você não colha todos os resultados da implementação do programa. Formulário de auditoria. Essa daqui é a primeira parte. Esse formulário ele é de uma página, porém para ficar mais claro na apresentação, eu dividi em 2 slides. E aí você vai receber este arquivo para download e aqui você vai colocar o logotipo da sua empresa, bem nesse topo superior esquerdo. Ele já está formatado exatamente como está aqui. Formulário de auditoria interna 5S, vai ter a data e vai ter a revisão aqui para facilitar a sua gestão de documentação. Aqui vai ter a área auditada, responsável da área, auditado por e data da auditoria. E aqui tem a orientação de preenchimento se caso alguém esquecer ou se alguém quiser, por curiosidade, pegar o formulário e entender como ele funciona. As respostas devem ser somente sim ou não. Se a resposta for sim, somar o valor em percentual. Se a resposta for não, ignorar o resultado. Então é nesse campo aqui que será respondido sim ou não. E se a resposta for sim, vai pegar esse valor percentual, somar as respostas que forem sim nesta mesma caixinha e colocar o resultado aqui da somatória. Esse aqui é um símbolo de somatória. E aí vamos lá no exemplo. Primeiro S, senso de utilização. A pessoa vai chegar na área a ser auditada e vai ler a pergunta aqui. Pergunta 1. No local existe apenas materiais e ou objetos necessários para executar o trabalho? Então ela tem que ter um conhecimento prévio das atividades daquela função, mas isso não é determinante para o resultado dessa avaliação. Por exemplo, você vai numa linha de produção e você não sabe se deve ter ali um martelo ou uma chave de boca. Porém,
você olha aqueles instrumentos e as ferramentas e você vê encostado uma vassoura na bancada. Então fica claro que a vassoura está destoando do que é ferramenta. E aí, no local não existe apenas materiais ou objetos necessários para executar o trabalho. E nesse caso a resposta seria não. E aí você não somaria esse valor percentual. Para as respostas que forem não, deve-se colocar a observação do porquê essa resposta foi dada como não. Mais para frente nós vamos ver o exemplo preenchido. E aqui seria o caso de existe uma vassoura na área de trabalho. E o auditor vai responder nesse questionário seguindo essa ordem. Existe material de uso na quantidade necessária? Sim ou não? Os materiais de pouco uso estão em local adequado e identificado? Sim ou não? E aí vai até o final. Aqui tem as perguntas relacionadas ao senso de organização. Depois o terceiro S, as perguntas relacionadas à limpeza. Quarto S, ao senso de saúde. E o quinto S, ao senso de disciplina. Então, após serem respondidas todas estas perguntas e assinalado sim ou não com as somatórias, aqui no final, faça uma soma de todas essas somatórias parciais. E aí você vai ter uma somatória total, que será o resultado daquela área de 5S. E aqui tem pontuação necessária para aprovação, maior ou igual a 85%. Mais para frente eu vou explicar isso no gráfico dos indicadores. Aqui embaixo tem o campo auditor, responsável da área, responsável do programa 5S. E agora vamos ao formulário de auditoria preenchido para ficar mais claro. Então aqui nós temos a área auditada, vai ser a linha de produção A. Responsável da área, fulano 2. Auditado por fulano 3. E data da auditoria, que o fulano 3 visitar a área conforme o cronograma de auditoria. Então, esta data tem que estar até a data limite da auditoria de 5S do cronograma. Aqui tem as orientações de preenchimento que nós já vimos, e aqui tem um exemplo de resposta. No local, existe apenas materiais e ou objetos necessários para executar o trabalho? Não. E um exemplo aqui, mochila sobre as bancadas. Existe material de uso na quantidade necessária? Sim. Os materiais de pouco uso estão em local adequado e identificado? Sim. Os materiais de uso frequente estão em locais de fácil acesso ao colaborador? Não. Estão junto com os materiais de pouco uso. Então, lembra que a gente falou lá no começo da divisão de materiais de uso frequente e materiais de pouco uso? Nesse caso, ainda não foi feita essa definição e a separação dos materiais. E aí foi prejudicado aqui nessa auditoria. O aspecto visual do local demonstra ser agradável, sem amontoamento de coisas? Sim. Então aqui é uma parte mais empírica, uma visão geral da área. Tá? Então pega-se esses valores, 3,7%, 3,7% mais 3,7%, soma esses valores da resposta sim e tem a primeira parcial da somatória da pontuação para o primeiro S, que dá 11,1%. E aí repete-se esse padrão para os 4 S's subsequentes. No final de tudo, digamos que a somatória das parciais dê 44%. Então essa é a somatória total dos percentuais de resposta sim. Aí o auditor assina, então a assinatura do fulano 3 vai aqui. Responsável da área, assinatura do fulano 2 e o responsável do programa 5S vai assinar aqui. Como funciona essa assinatura? O fulano 3 vai lá, preenche todo esse formulário de auditoria, preenche a data, preenche o cabeçalho, terminando ele assina aqui. E ele entrega esse formulário para o responsável da área. E aí ele vai ler o que a sua área recebeu notas prejudiciais ao 5S e vai discutir aqui junto com o fulano 3. Às vezes existe um item que esse fulano 3 identificou que não era necessário e aí o fulano 2 fala, não, esse item é extremamente necessário e aí eles entram nesse acordo. É importante dizer que aqui não é uma negociação, tá? É simplesmente uma facilidade de redução de feedback loop. Isso significa
que você vai melhorar a comunicação entre seus departamentos e já começar com a cultura do 5S uma disseminação do conhecimento do que cada área faz e dando uma visão macro para cada um dos seus colaboradores ou pelo menos para os seus líderes do que cada área faz e o que deve existir de materiais em cada uma destas sessões. Após o preenchimento desse formulário do 5S, entrega-se para o responsável do programa 5S, que vai ser a pessoa que vai pegar esse resultado e jogar na planilha para a geração do indicador. Basicamente, a única função aqui é o responsável do programa avaliar se o formulário de auditoria está bem preenchido, tanto pelo fulano 3 quanto pela avaliação do fulano 2. E caso haja algum ponto que não foi bem preenchido, não foi bem respondido ou teve erro de somatória, o responsável do programa 5S já faz também o treinamento imediato do que foi pego como erro e aplica ao fulano 3 ou ao fulano 2 para que nas próximas auditorias esse erro não se repita. Aqui também estamos implementando um feedback loop com uma frequência maior. Apesar dessa negociação de uma resposta ou não poder ser alterada de acordo com essa gestão do conhecimento entre o fulano 2 e o fulano 3, você vai perceber que no total ele não vai mudar muito esse ponteiro aqui. Então, se a área recebeu uma classificação de 44%, por mais que eles discutam uma ou duas respostas duvidosas, cada resposta é basicamente 3%. Então isso aqui não vai mudar de 40% para 90%. E aí essa variação vai ser natural desse processo. E o que eu quero dizer aqui é que se a área teve uma pontuação ruim, por mais que sejam negociadas uma ou duas respostas, ela vai continuar com uma pontuação ruim. Da mesma forma que se ela teve uma pontuação boa, ela vai ter um pouquinho de variação e continuar com uma nota de avaliação boa. Agora vamos para os indicadores. E aqui eu coloco, essa parte está na aba chamada Indicadores da planilha que você fez o download, áreas e auditores. Então a primeira aba dela, você vai ter as áreas e os auditores responsáveis por cada uma dessas áreas. E aqui você vai ter basicamente a replicação do seu calendário de auditoria. Porém, nessa aba Indicadores, aqui você vai preencher com a nota que a área recebeu no formulário após a auditoria. Então, como vimos no último exemplo, foi 44%. Então, aquela área que a gente tinha visto, linha de produção A, ela deveria receber uma nota aqui de 44%. Digamos que foi feita a auditoria no dia 17 de janeiro e chegou-se naquele resultado. Então, aqueles 44% iria nessa célula. Então é importante você já entender que no final da semana de auditorias, para esse caso do exemplo, serão gerados 11 formulários de auditoria e você incluirá cada um dos resultados desses formulários no seu respectivo campo. Então, após a semana de auditoria, você deve ter uma coluna preenchida. Então vai ficar mais ou menos como até essa quarta coluna do dia 28 de fevereiro, 100% preenchida. Para título de treinamento, eu deixei alguns preenchimentos em branco para enxergar melhor o comportamento das linhas no gráfico. Porém, você não vai ter isso no seu dia a dia. O preenchimento sempre será da coluna por completo. Aqui abaixo nós temos a meta, 85%. Então lembra lá no começo, quando a gente falou de governança, em que você teria que definir junto à diretoria qual seria o peso do atingimento da meta de 5S? Então aqui você define como que vai ser o resultado para falar no final do ano se a pessoa atingiu a meta de 5S ou não. Ou seja, a linha de corte para aquela pessoa saber se atingiu ou não esta meta. E o interessante é o seguinte, se você tiver uma nota de 85% ou mais nas áreas, elas estarão em muito boas condições de trabalho. E esse é um valor que, por experiência, funcionou muito bem nas empresas. Então, se você colocar, por exemplo, eu quero que a meta seja 95%, você vai ver que vai ser muito difícil as pessoas alcançarem essa meta, tornando-a intangível.
e isso pode causar um descrédito no programa. Metas abaixo de 80%, você vai ver que as áreas não vão apresentar uma boa aparência, não vão ter um bom rendimento. Então, um 5S com uma nota menor que 80%, seguindo esses padrões, ele não vai te trazer o resultado necessário. Então, uma meta de 85%, ela agrada os dois lados. Ela é tangível, então é possível de ser alcançada, e ela também te trará os resultados da implementação do programa. Após o preenchimento daquela tabela com os resultados das auditorias, na aba Indicadores, logo abaixo você já tem essa geração automática dos gráficos conforme este slide. Então aqui, na aba Indicadores da planilha Áreas e Auditores, esse gráfico já estará logo abaixo. Então, a cada semana de auditoria, essas linhas vão avançando. Tá? Então aqui você tem a pontuação do 5S. Então, para cada uma dessas áreas, que elas estão aqui configuradas com uma respectiva cor de linha, e aqui você tem todo o seu cronograma de auditoria ao longo do ano. Então, conforme você vai preenchendo, essas linhas vão avançando aqui para frente. E aí, o que eu falei de ter deixado ali algumas células em branco, era para não ficar esse emaranhado de linhas que fica difícil de enxergar. Tá? Então, o que você vai avaliar com isso aqui? Você vai avaliar a tendência com que a área está melhorando e avançando no 5S para saber se no final do ano ela vai estar acima da meta para que você colha o máximo de resultados possíveis. Então preste atenção aqui que a linha azul ela está caranguejando, né? Então veja, no começo do programa teve a implementação, teve alguma ação de melhoria e depois disso ninguém está fazendo mais nada para melhorar. Então você vê que aqui ela tem uma variação natural, conforme a gente viu ali, daqueles 3%, mas não está evoluindo ainda mais. Então ela permaneceu no mesmo patamar. Na linha amarela, ela começou abaixo, estabeleceu um novo patamar, teve um pouquinho de pior aqui, pode ser gerado por alguma bagunça, ou às vezes recebimento de material por lote, aí depende, isso é natural também de acontecer, e logo em seguida ela teve uma grande melhora. Às vezes o que acontece aqui também é que uma ação que foi tomada, ela tinha um tempo maior para ser estabelecida, para ser implementada. E aí após a implementação dessa ação, essa curva aqui acabou atingindo um patamar já muito mais alto num menor espaço de tempo. Já essa linha aqui, que parece um alaranjado ou um rosa, não sei bem direito dizer qual é essa cor, mas vamos seguir aqui com o mouse. Ela parece que o pessoal se motivou bastante no começo aqui, na implementação do programa, e depois viram que atingiram um bom resultado e começou a caranguejar. E aqui tem uma variação natural também. Tá? Então aqui ficou muito perto de já atingir a meta. Então essa área aqui com certeza até o final do ano já vai estar acima da meta de 85% que a gente decidiu. E aqui a linha azul, que o comportamento dessa linha ele é um pouco imprevisível. Tá? Então dificilmente você vai ter uma área que você implemente rapidamente as melhorias e já atinja a meta e depois somente mantenha o patamar acima da meta. Para áreas administrativas, isso é totalmente possível, porque como vimos no treinamento, basta ter mais organização das bancadas de trabalho, definição para áreas de mochila, bagagem e a parte de estocagem de alimentos. Então, provavelmente uma área administrativa vai ter o comportamento dessa linha azul. E uma vez estabelecido o novo patamar de excelência, basta se manter dentro. Não tem problema que fique variando para cima e para baixo. Entenda que se estiver acima da meta que foi definida na parte de governança, junto com a diretoria da empresa, no planejamento estratégico, uma vez que atingiu a meta, basta se manter acima dela. Então não é necessário chegar a 100%. Obviamente, se chegar a 100%, melhor. Porém, estando dentro da meta, a pessoa no final do ano receberia o atingimento da meta de 5S por sua área ter essa nota. Então aqui fica claro como nós entendemos que o trabalho em equipe vai definir o resultado de uma meta individual. Então não adianta só aquela pessoa estar preocupada em aplicar o 5S.
ela tem que cobrar do seu colega de trabalho que melhore, pois se a área dela não tiver uma nota satisfatória, ela não terá o atingimento da sua meta. E aqui a gente começa a disseminar um sentimento de colaboração. Então isso é um pouco histórico. Quando a gente estuda no colégio, a gente estuda para ter só o nosso desempenho avaliado. Então você não está preocupado se o colega do seu lado entendeu a matéria que está sendo ministrada. E aí você vai tendo a disseminação de um sentimento de competição individualizado. E aqui, o jeito que esse programa está estruturado, ele permite com que você atinja níveis de excelência de colaboração. Aqui, cada indivíduo tem que estar preocupado com as ações que o outro indivíduo está realizando no programa 5S, senão ninguém vai ter o atingimento da sua meta. E aqui é um exemplo de quadro de gestão visual. Gestão visual é mandatório. Aquilo que você não enxerga, você não gerencia. Isso já cria um outro nível de impacto para a implementação do programa. Então planeje bem onde vai ficar esse quadro. É importante que fique num local visível a todos os colaboradores para acompanhar como que está o desempenho de cada uma das áreas. E aí aqui sim, você vai ver que uma área que tem um desempenho muito menor do que uma outra área vai criar aquele sentimento deles quererem melhorar para não, entre aspas, passar vergonha perante a empresa, de que sua área foi pontuada como sendo praticamente uma bagunça. E no resto você já vai replicar tudo aquilo que você tem pronto. Então vai imprimir o cronograma de auditoria, colocar lá do ano todo, imprimir o layout para as pessoas não terem dúvidas de quais são as fronteiras entre cada uma das áreas relativas aos indicadores, formulários de auditoria a serem preenchidos aqui, então formulários em branco para cada um dos auditores poder vir pegar o seu e realizar a auditoria na semana, e aqui os formulários preenchidos para você manter o seu histórico. Aqui embaixo tem um exemplo de informativo 5S. Então, se você quiser ir um pouco além e tiver alguma estrutura de departamento pessoal, esse tipo de setor dentro da sua empresa, você pode colocar aqui por semana ou na frequência que vocês fazem a disseminação de conhecimentos dentro da sua empresa, alguns avisos sobre o 5S. Você pode até separar por cor, para que isso aqui se torne uma maneira das pessoas estarem sempre renovando o seu conhecimento. Então, por exemplo, em uma semana você coloca um informativo aqui com figuras ou exemplos de boas práticas do primeiro S. Aí na outra semana ou no outro mês, tanto faz a frequência que você definir, você coloca do segundo S, do terceiro S e vai repetindo isso. E aí conforme as pessoas veem mudança aqui, elas vão dar mais atenção ao quadro e vão estar sempre lendo sobre a metodologia 5S. E agora eu gostaria de fazer algumas considerações. Então, metas. O 5S fará parte das metas individuais de 2000XX, depende do ano que você estiver implementando, para todos os funcionários e terceiros que trabalham na empresa. O peso a ser atribuído à meta de 5S deve ser de 5% no mínimo a 10% no máximo, a ser definido pelo respectivo gestor. O valor a ser considerado para cálculo do atingimento das metas individuais do 5S será a nota da área em dezembro do mesmo ano. Então, nesse slide, ao apresentar para os seus colaboradores, vai ser o primeiro momento em que eles terão conhecimento de que isso aqui se tornará parte das suas metas, que foi definido lá no início do curso na parte de governança. Agora vamos para um exemplo prático. Dinâmica dos números. O desafio é encontrar os números de 1 até 30 seguindo a ordem crescente e no menor tempo possível. Quando você estiver replicando esse treinamento, você deve chamar 1 ou 2 voluntários para participar desse exemplo aqui. Já vai ficar claro como que é a aplicação do 5S e quais são os benefícios que isso vai trazer. Lembrando que é um exemplo lúdico. Você também pode determinar um tempo para eles contarem essa numeração, pois às vezes isso se torna uma tarefa um pouco extensa. Você vai entender para frente como vai funcionar esse exemplo para poder replicar da melhor forma. Normalmente eu estipulo um tempo de 20 segundos,
para que eles consigam contar a maior quantidade de números seguindo essa regra, desde o número 1 até o número 30. Então vamos dar início. Você vai disparar o cronômetro e falar: podem começar a encontrar os números. E aí vai apresentar essa tela. Então vou iniciar um cronômetro aqui e deixar 20 segundos. Então eles vão procurar. Número 1 está aqui. Número 2 vai ter que procurar no meio desse emaranhado de coisas aqui. Então isso daqui ele representa o seu ambiente de trabalho da forma atual. E ao terminar os 20 segundos, você para e vê em qual número que eles conseguiram chegar. Normalmente fica entre 12 e 13, o número que eles mais conseguem contar nesse tipo de ambiente. E a apresentação tem exatamente esse mesmo slide. E aí você vai para o próximo slide. Fala: eu vou repetir, vou soltar o cronômetro novamente com 20 segundos e vocês tentam encontrar mais números. Porém, desse slide para o próximo, nós tivemos a aplicação do senso de utilização. Então, tudo que não era número no slide anterior foi removido. Então, lembra que a gente separou o que é útil do que é inútil? Aqui nesse exemplo, nós estamos somente utilizando números. Então, o que é arroba, traço, ponto, não é necessário estar nesse tipo de ambiente. Então, foi a aplicação do primeiro S. E aí você já tem isso daqui. E solta o cronômetro e eles vão começar a contar. Obviamente, como está mais fácil, pois só tem números, eles vão chegar num número um pouco maior. E aí você repete esse exemplo. Você aplica o senso de organização. Então no slide anterior, os números estavam todos bagunçados e agora você ordenou os números, né? Eles estavam de ponta cabeça e aqui você colocou eles de uma forma mais fácil de se ler. Solta o cronômetro e vê quantos números eles conseguem contar em até 20 segundos. É muito provável que aqui eles já consigam encontrar todos os 30 números na ordem dentro do tempo. Porém, você ainda, no próximo slide, coloca a aplicação do senso de limpeza. E olha como isso traz clareza para o ambiente. E eles vão contar em menos tempo ainda todos os 30 números. Depois disso, você mostra que ainda é possível melhorar. E aqui você pode fazer uma alusão ao cronograma de auditoria, que a cada uma das semanas, por mais que já tenha avançado alguns passos e alcançado alguns resultados, sempre é possível fazer uma nova melhoria. E aqui no caso foi revisitado o S da organização e os números foram colocados numa ordem certa crescente do 1 até o 30 de cima para baixo. E o maior benefício, depois de estabelecido um novo patamar com um nível de excelência, é que se em algum momento alguém retirar alguma coisa do seu devido lugar, fica muito mais fácil de identificar o que está faltando. E às vezes até a própria pessoa que retirou, ao observar esse tipo de vazio, ela vai lembrar de devolver aquilo no seu devido lugar. Ou às vezes alguma coisa quebrou. Imagina que você tem aqui um estoque de ferramentas e está faltando a ferramenta 13. Fica fácil de identificar quais são as ferramentas que você tem que gerar uma ordem de compra, ou às vezes que você mandou para fazer uma manutenção externa e está aguardando o retorno. Então isso daqui facilita demais a sua gestão independente da área de aplicação. Então depois da implementação do programa de 5S autogerenciável, é isso daqui que você vai ter. Você sai de um ambiente bagunçado, sujo e cheio de coisas que estavam ali a mais para um ambiente totalmente limpo, harmônico e muito mais fácil de gerenciar, muito mais agradável de se trabalhar. E agora eu gostaria de fazer umas considerações finais. Então a implementação desse projeto é um passo firme para ter os benefícios do 5S e a construção de um dos pilares de uma jornada em busca do controle de qualidade total, conhecido como TQC. Se você quiser conhecer mais sobre mim e meus conteúdos, acesse o site abaixo, denisnicolai.com.br. Nos encontramos por lá e até a próxima!